Bom, meus amigos, boa tarde. Os amigos que estão aqui acompanhando, né, através da sala Zoom, e aqueles que vão acompanhar mais tarde, né, pelo YouTube, ou que estão agora. A gente está dando assim uma boa tarde, na certeza que nós estaremos participando, né, de um momento muito agradável de estudo da doutrina. Então, a gente dá boas-vindas a todos vocês, e eu vou pedir, então, a Regina Maranhão para ler a nossa mensagem de abertura. Jesus disse: não se turbe o teu coração, ensinando que a calma e a confiança em Deus devem ser o lema de toda criatura que deseja encontrar a felicidade. Nunca faltam motivos para preocupações, inquietando o coração e perturbando a vida. A existência humana é uma oportunidade de valorização dos bens eternos e de iluminação íntima. Se colocas as tuas ansiedades em Deus e lhes confias a tua vida, tudo transcorre normalmente. E se algo perturbador acontece, a serenidade assume o controle da situação e age com acerto. Deste modo, não te permitas turbar o coração nem a mente, antes as ocorrências mal sucedidas. Mensagem 81 do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles e de Valdo Franco. Bom, então nós vamos, nesse instante, né, fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos, nos ligando com a equipe espiritual da nossa casa, e desde já agradecendo nesse instante a proteção, o amparo, as luzes espirituais que nós recebemos, agradecendo também a Jesus, nosso querido e amado mestre, guia de nossas vidas, todas essas possibilidades que nós estamos tendo, este caminho novo para as nossas almas, que há algum tempo viemos pelos caminhos incertos, mas que agora nós estamos neste caminho de luz que a doutrina espírita nos proporciona. Nós, então, pedimos lucidez para podermos caminhar com mais facilidade, atendendo aos objetivos maiores da nossa vida, que é da evolução espiritual. Que nós possamos também apreender o ensinamento desta tarde, que com certeza nos ajudará nesse nosso caminhar. E desta forma, agradecendo também a equipe espiritual da nossa casa, nós pedimos a permissão para iniciar o nosso estudo, pedindo também o envolvimento fraterno para a nossa querida Thelma, que será a mensageira da nossa mensagem nesta tarde. Que em vossos nomes nós possamos assim iniciar o nosso encontro. Graças a Deus. O nosso estudo desta tarde, né, será desenvolvido pela nossa companheira Thelma Cerqueira. Né? Olha, Thelma, seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui na certeza de que vamos aproveitar muito o estudo que você vai trazer para nós. Então, bom estudo. Obrigada, Darcy. Desejamos, assim, a todos uma boa tarde de reflexão, porque essa mensagem que nós vamos estar sendo o veículo de reflexão, né, para nós, ela vem realmente fazer com que nós possamos pensar, cada um de nós, né, nas considerações de Jesus, porque sabemos que é um trabalho íntimo, né? Então, ela vem nos convidar a estarmos refletindo com Jesus.
E nós ficamos muito felizes, né, de estarmos tendo a oportunidade de compartilhar com os amigos as nossas reflexões, né, porque quem faz o estudo é aquele que mais necessita e as considerações são geralmente para nós primeiro, né? Nós temos a oportunidade de aproveitarmos. Então, nosso estudo hoje está baseado no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem tratando da bem-aventurança, né? Bem-aventurados os puros de coração. E a nossa reflexão vai ser em torno dos itens 8 a 10, onde Kardec trata de duas passagens, registrada uma por Mateus, a outra por Lucas, e as duas passagens vai tratar da verdadeira pureza. E quando nós estudamos alguma passagem do Evangelho, é muito importante nós analisarmos o texto, certamente, e o contexto daquele momento da fala de Jesus, por que ele está falando aquilo, o que seria, na verdade, que ele queria dizer com o ato de lavar ou não as mãos, né? Como nós podemos constatar através dos estudos aprofundados, principalmente lá no Velho Testamento, nós vamos percebendo que os judeus eles eram extremamente meticulosos no que dizia respeito à limpeza. Isso no sentido da vida do dia a dia deles, né, na vida privada, e também em relação às práticas religiosas, às cerimônias, os cultos que eles participavam. Então, eles se preocupavam demais com a questão da contaminação exterior. E, por isso, procuravam cumprir à risca todas as regras, que, por sinal, eram regras assim severíssimas, regras estabelecidas ali pelos rabinos, né? E essas regras elas vinham dizendo respeito à alimentação, à vestimenta, aos holocaustos, aos sacrifícios, tudo que era realizado no templo, eram inúmeros artigos. E nós podemos, aqueles que gostam de estudar, podem constatar isso lá no livro de Levítico, né? Que é um dos livros do Pentateuco, está lá no Velho Testamento, onde ele é conhecido como o livro das leis judaicas, né? Faz parte desse Pentateuco, aí dos 5 livros. Então, nós vamos percebendo que há um certo exagero nessas proibições. E para nós termos uma ideia assim, superficial, essas proibições elas envolvem circunstâncias do tipo que qualquer uma coisa assim, mais esdrúxulas que nós podemos imaginar. Por exemplo, regras para uma pessoa que apresenta deformidades físicas, como se fosse um cego, se fosse um coxo, se a pessoa tivesse o nariz assim, o nariz, né, de outro jeito, se tivesse a mão quebrada, o pé, se fosse corcunda, portador de alguma situação dermatológica, tudo tinha regras de como proceder, né? Então, era uma imensidade de regras a cumprir e que devia ser observadas com rigor. Rigor porque nós começamos a perceber que tudo girava em torno dessas práticas que eles criavam, certamente, né? Por quê? Porque as leis políticas, os usos, os costumes do povo judeu eram frutos das interpretações que eles faziam da lei de Moisés, da lei divina que Moisés recebe, que estava sendo ali ensinada ao povo. E que ela vai sendo negligenciada no decorrer do tempo, de forma que eles passam a valorizar mais essas práticas, mais essas regras, do que, na verdade, os ensinamentos que estavam contidos na lei de Deus. Então, aí ocorre, né, as modificações dessas regras para que eles pudessem, por exemplo, atenuar a consequência caso algumas dessas regras, né, fossem infringidas.
Então, tinha sempre um atenuante a favor daqueles, né, que infringiam, para que pudesse ser mantido ali, mais ou menos, dentro de uma lei de conforto para eles, né, digamos assim. Então, por exemplo, a lei mosaica ela estabelecia uma punição severa, até mesmo com a morte, a quem desonrasse seus pais. Mas aí vinha a lei, as regras, né, da tradição, que dizia que, mediante a prática de certos cultos exteriores, que através das ofertas que eles pudessem oferecer, né, que iam ser levadas ao sacerdote, essas ações, essas práticas poderiam, então, absolver aquele que transgrediu esse ou aquele mandamento. Então, é por isso que Jesus, né, aproveita desse momento para advertir, até com certo rigor, aqueles escribas e fariseus que estavam ali pedindo explicações a Jesus pelos atos que os discípulos deixaram de fazer, ou seja, por rituais que eles não estavam cumprindo. Então, essa passagem ela é registrada por Mateus, né, que está lá no capítulo 15, de 1 a 20, Kardec coloca aqui no capítulo 8, e também está registrada por Marcos, no capítulo 7. E aí ela ocorre justamente depois das festividades da Páscoa, né, no ano 32 depois de Jesus, lá em Cafarnaum. E aí Mateus diz assim, né? Nós vamos ler aqui. Ele diz, então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus vindos de Jerusalém, dizendo, por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos? Pois que não lavam as mãos quando comem pão. E aí nós vamos perceber também um outro detalhe, que quando os evangelistas se referem à tradição, eles estão se referindo, né, a essas regras, ao que eles deviam ou não fazer. Isso era motivo de muitas discussões entre aqueles doutores da lei. Discussões intermináveis, e na maior parte das vezes, essas discussões giravam em torno de coisas simples, de formas, de gêneros, de sutilezas que muitas vezes não levavam a nada, mas que nasciam daí diferentes seitas e que cada uma delas pretendiam, lógico, ser donas da verdade. Isso nós temos ranços até hoje, né? Então, essas seitas, entre essas todas que foram criadas ali, né? E a mais influente era a dos fariseus. A gente sabe que tem os fariseus, os saduceus, e por aí vai. Mas os fariseus era a mais influente, eles tinham um certo poder ali sobre o povo, né? Os escribas eram chamados assim porque eles tinham o cargo, né, a função de escrever. A gente sabe que naquela época, quem sabia ler, quem tinha o conhecimento eram os doutores da lei. E quase ninguém sabia ler, né, no povo. Então, a lei era passada dessa forma, oralmente, pelos doutores da lei, pelos sacerdotes, pelos escribas, e assim eram passados ao povo porque eles ouviam. Então, os escribas e os fariseus, Jesus se reporta aí nessa passagem, porque eles partilhavam as mesmas ideias. Eram muito rigorosos com essas práticas, eram inimigos das inovações, qualquer ideia que viesse intervir naquilo que eles pensavam, que eles determinavam como regras, eles não gostavam. E tinham Jesus como um inovador, né? Por isso que a gente vai encontrar sempre essas passagens onde um sacerdote, um escriba interroga Jesus. Mas eles também tinham costumes dissolutos, ou seja, eram devassos, libertinos e até mesmo viciosos às escondidas. E, diante disso, né, eles exerciam uma grande influência sobre o povo, exercendo esse rigor das práticas exteriores. E aí,
quem praticava alguma falha, né, era coberto com a exigência das ofertas, com essas situações onde eles agiam com esse rigor que eles eram detentores. Então, eles tinham a religião como sendo um meio para alcançar poder, um meio de ter o povo ali oprimido, né? E sempre os mais simples que sofriam mais, chegavam a ser mais atingidos por esse rigor. Então, aqui, aproveitando, fazendo um parêntese, a gente está falando dos fariseus, nós vamos encontrar na história do cristianismo 2 fariseus que nem todos são dessa forma. Existiu aí fariseus que sobressaíram no cristianismo, né, que a gente vai encontrar, por exemplo, fazendo essa observação, porque esse ano o livro Paulo Estevão completa 80 anos, né? E a gente lembrou, né, que existiu 2 fariseus, né, nos evangelhos que foram assim, que sensibilizaram-se muito com os ensinos de Jesus. O primeiro foi Nicodemos, que era um fariseu, né, era um senhor da lei, aquele homem que interroga Jesus na calada da noite e que estava preocupado com a questão, né, de como é que o homem podia nascer de novo, como é que ele podia estar atingindo esse reino dos céus. E o outro foi Gamaliel, que se sobressai muito no livro Paulo Estevão, por isso que nós nos lembramos dele, que era um fariseu, mas era um fariseu que tinha uma grande influência ali, ele tinha posturas diferentes, e tanto que lá no livro, né, Emmanuel ressalta que ele foi uma pessoa muito respeitada e ele era também intérprete da lei mosaica, mas ele se destacou por defender os apóstolos após a morte de Jesus, aqueles que foram presos. Isso tudo é citado lá no livro Paulo Estevão, essa história maravilhosa que nós sempre gostamos de fazer referência, porque é um exemplo de vida, né? Então, voltando lá à nossa questão, Jesus, longe de dar atenção a esses formalismos, ele vem trazer e sabendo da negligência da maioria ali em relação às observâncias do mandamento divino, né, dos mandamentos trazidos por Moisés, ele ensina sobre essa passagem, onde ele vai até mesmo, em relação a essa pergunta que é lançada ali, ele faz as grandes advertências àquelas pessoas. E diz mesmo, hipócritas, bem profetizou Isaías, ele diz aqui, né? Bem profetizou Isaías quanto a esse povo que me honra de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me honram, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. Então, Jesus se vale também dessa citação de Isaías para demonstrar que os fariseus se preocupavam muito com os formalismos, com tudo aquilo que nada trazia no sentido das ações no bem, no sentido de entender a essência dos ensinamentos de Jesus, porque todas aquelas regras, todas aquelas situações que eles davam tanta importância, dizia respeito à doutrina criada pelos próprios homens, visando o quê? Os seus interesses, e não a expressão ou a essência que tem a lei divina. Então, Jesus rejeita esse ensinamento, esse preceito, né, criado por eles, afirmando com essa certa energia de que o que faz mal não é o que sai da boca do homem. Jesus diz, o que contamina o homem não é o que sai da boca do homem,
mas, né, porque todo mal proferido e praticado vem do coração. Então, o que contamina o homem não é o que sai da boca, mas o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Mostrando aí, né, que tudo aquilo que nós falamos, que nós emitimos, os nossos conceitos, as nossas observações, sejam regras, sejam práticas, mas tudo aquilo que nós verbalizamos vem da onde? Vem dos nossos sentimentos, vem do nosso interior. E, nesse instante, então, os discípulos se acercam de Jesus e dizem para ele: Mestre, os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizam, porque os discípulos também estavam temerosos com o fato de que aquela fala de Jesus, ele estava sendo ali radical, né, rígido, que aquilo ali gerasse alguma represália para eles, para todos eles, inclusive para Jesus. Mas Jesus responde com muita firmeza para eles: toda a planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. Então, Jesus quer dizer ali que as leis, as doutrinas dos homens, elas são transitórias e sempre serão superadas à medida que o homem aperfeiçoa. Porque à medida que o homem progride moralmente, modificam-se as leis, né? As leis humanas são transitórias, as leis divinas são eternas. E o progresso do homem infringe também, né? Vai influenciar também em tudo aquilo que o homem cria. Então, Jesus ainda diz, completa para eles, né? Deixai-os, deixa-os. Eles são condutores de cegos. E explica que um cego, quando guia outro cego, o que acontece? Os dois podem cair na cova, podem derrapar, podem errar, querendo dizer que os fariseus, apegados àquela letra fria, aquela lei modificada pelo homem ainda ignorante, se posicionava ali como cegos, cegos espirituais a guiar outros cegos, que era o povo. Então, nesse instante, Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: Mestre, explica-nos essa parábola. Jesus olha para Pedro e diz: mas até vós não entendeis? Até vós estáis sem entender? Ainda não compreendeu que tudo que entra pela boca desce ao ventre e é lançado fora? E completa dizendo, né, mesmo que nós já falamos, porque os versículos se repetem, né? Mas o que sai da boca procede do coração, e isto contamina o homem. E aí ele enumera, né? Porque do coração procede os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a prostituição, os furtos. E a gente sabe que os crimes, né? As blasfêmias, a maledicência, vêm da onde? Dos nossos pensamentos. Passam pelos pensamentos, gerando as emoções que são responsáveis pelos sentimentos. E através de todo esse caminho é gerada as nossas ações. Então, nós podemos entender aí que onde está qualquer mau pensamento, ali está uma imperfeição da alma, né? Porque nós só pensamos mal e agimos mal porque ainda somos imperfeitos. Então, Kardec coloca ainda nesse capítulo um complemento de uma outra passagem que fala da mesma circunstância, mas que aconteceu em outro momento, que está lá em Lucas, no capítulo 34, no capítulo 11, em 2 ou 3 versículos, e dizendo lá que um fariseu, essa passagem acontece em outro momento, que um fariseu convida Jesus para jantar com ele. E Jesus, entrando na casa do fariseu, se assenta à mesa, e o fariseu começa, né? Não fala nada, mas ele começa a pensar, a refletir nas ações de Jesus. E Jesus, conhecedor do íntimo da criatura, né? Ele diz para o fariseu:
Agora vós, os fariseus, né, limpam o exterior do copo, do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. E ele capta ali, né, esse pensamento, porque, na verdade, ele estava pensando mal de Jesus. E Jesus, ali nessa oportunidade, ele chama esses, generaliza, né, todos ali, dizendo loucos, insensatos. Quem faz o exterior também não faz o interior, mostrando para nós, né, que Deus que criou tudo que está ao nosso redor e dentro de nós, também espera que nós possamos tratar esse íntimo, esse interior, da melhor maneira possível, procurando nos melhorar a cada dia, né? Então, essa passagem, apesar de ser uma passagem que vem falando de atos simples, nós vemos aí quanta coisa atual nós podemos trazer para os nossos dias atuais, né? Será que nós percebemos aí na leitura do ensinamento de Jesus algo em comum com aqueles fariseus? Nós sabemos que a gente vive num mundo, né, de muitas aparências. A vida, às vezes, nos mostra situações que nós estamos ainda tão apegados a essa aparência, nós valorizamos muito a aparência exterior, nós julgamos muitas vezes pela aparência, pelas posses, pelas vestes, pelo verbo. São os parâmetros que nós usamos em muitas situações para refletirmos ou para valorizar algo, né? Nós temos essa cultura de valorizar a forma. E esses valores que nós cultuamos, eles são construídos como aqueles fariseus construíam, né? Através dos nossos preconceitos, os nossos valores pessoais, os nossos interesses, o nosso personalismo. Então, Jesus nos chama a refletir e analisar hoje essa passagem que nós, pessoalmente, achamos que ela tem muito a ver com os nossos momentos atuais, porque se nós formos pensar, se nós formos fazer assim uma reflexão nos nossos dias atuais, nós vamos ver que em muitos campos das atividades humanas, seja no campo religioso, seja no campo político, seja no campo social, ou qualquer outra atividade que nós desenvolvemos ou participamos, os grupos que nós participamos, nós costumamos ainda dar muita ênfase às práticas exteriores, dar muita ênfase às organizações, às questões burocráticas, né? Nós temos essa tendência, ao invés de pararmos para perceber a essência de tudo aquilo que nós estamos vivenciando, ou o porquê estamos vivenciando aquela circunstância ou aquela atividade, a necessidade que nós temos de estar naquela função, naquela atividade, buscando agir no intuito de nos aprimorar moralmente, de poder ser útil a alguém, de poder ajudar a alguém, sem ter no nosso íntimo os nossos próprios interesses, geralmente como fator principal daquela procura, daquela função, daquela atividade, e percebermos aí nesse momento que está ali uma oportunidade para nós intimamente aprendermos, para servirmos, para sermos úteis na causa, úteis em toda a nossa vida, no nosso caminhar. E quando Jesus pergunta ao fariseu quem fez o exterior, não fez também o interior, nos mostrando aí que nós, como espíritos imortais, temos o dever, a tarefa de estarmos nos aprimorando, de estarmos perseverando no esforço de cada dia nos tornarmos melhores.
que é o objetivo da nossa encarnação, não é? Refletindo sempre o que hoje me possibilitou para que eu possa estar melhor. O que hoje está me oferecendo para que eu possa procurar modificar as minhas atitudes, as minhas ações, e, logicamente, estaremos modificando os nossos pensamentos. E sendo Jesus o profundo conhecedor de nossas almas, ele aproveitou, então, todas as oportunidades que foi dada a ele de estar aqui conosco, nos oferecendo lições profundas que estão aí no Evangelho, a todo momento que nós compulsamos, que vem despertar as nossas consciências para tudo aquilo que nós podemos conquistar para nos tornarmos felizes, espíritos felizes, no sentido de construirmos essa paz interior dentro de nós. Então, Jesus demonstra nessa passagem uma maneira, né? E nos mostrando aí a necessidade que nós temos de nos curarmos, de aplicar em nós com maior empenho a cada dia, com maior esforço, nos empenharmos na cura das nossas mazelas, na limpeza das sujidades do nosso íntimo, do nosso interior, porque são essas mazelas que nos impedem a construção desse reino que Jesus veio construir em nossos corações com o seu evangelho de amor. E esses são os obstáculos reais. Nós entendemos, então, meus irmãos, que a impureza do coração, ela não significa apenas combater os nossos vícios, o abuso, o excesso, os prazeres da carne, mas também combater a pretensão, combater a vaidade, a prepotência, o orgulho, o interesse pessoal e outras falhas morais que nós ainda somos detentores, cujas manchas, essas manchas, são bem mais difíceis de remover do que aquelas que existem na superfície, como a lavagem das próprias mãos. Então, nós percebemos, nesse período que a gente está vendo aí, né, um período delicado, que a vida é tão tênue, que nós estamos aqui hoje e daqui a segundos nós podemos estar no lado dos desencarnados. E como fica a nossa consciência diante das oportunidades que nós, às vezes, não aproveitamos, porque nos prendemos muito aos rituais, às formas, e esquecemos desse interior, né? Isso nos leva muito a refletir em atitudes nossas do cotidiano, aparentemente sem importância, não é? Por exemplo, será que nós temos algo comum com esses fariseus à época de Jesus? Será que Jesus hoje diria para nós, se pudesse estar junto de nós aqui nesse momento, dizer para nós: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim? Será que Jesus ainda nos chamaria de insensatos, de loucos? São reflexões que nós devemos fazer conosco mesmo, porque nós sabemos que nós estamos no caminho. Claro, nós estamos no caminho, mas muitas vezes nós agimos como aqueles fariseus que, com aquelas regras, estamos colocando paninhos quentes em cima das nossas faltas, ajeitando aqui, ajeitando ali, com desculpismos, né? E nós vemos aí o quanto nós precisamos de renovar, o quanto nós precisamos de trabalhar nessa construção íntima de cada um de nós. Então, ao longo do tempo, nós realmente fomos acostumados aos valores externos, às aparências, às formas, e nós precisamos desconstruir, né? Uma palavra que está aí em evidência hoje em dia, né? Desconstruir todos esses valores que nós
adquirimos ao longo das nossas existências, quantas vezes nós usamos máscaras para disfarçar as nossas mazelas interiores que trazemos na alma, que ninguém sabe, mas nós sabemos. Quando nós nos deparamos com o espelho, quando nós vemos. E essas reflexões é muito interessante nós fazermos mesmo na frente do espelho, olhando nos nossos olhos, para nós estarmos entrando um pouco na nossa alma. Porque quantas vezes nós nos contaminamos com pensamentos em relação ao outro, da mesma forma que os fariseus. Fazemos julgamentos precipitados, julgamos os semelhantes em detrimento daquilo que nós pensamos, aquilo que nós achamos ser verdadeiro, né? Valorizamos, divulgamos, às vezes, algumas falhas alheias, e assim nós vamos vivendo, cobrindo esses defeitos, sem trabalhar para extirpá-los do nosso coração, que é o mais difícil que Jesus mostra aí para os fariseus. Então, a gente começa a buscar um disfarce através dessas práticas exteriores, né? E, aparentemente, nós estamos bonzinhos, nós estamos, né? Mas como é que nós estamos para nós mesmos? Quando nós olhamos no espelho, olho no olho nosso, da nossa alma, será que nós estamos evitando enxergar? Então, meus amigos, essa lição é uma lição dura, uma lição que vem falar muito fundo, pelo menos para nós que estudamos, para nós que refletimos ao longo desse período em que fomos convidados a falar desse tema, e ele vem nos trazer lições que vêm calar fundo na nossa alma, nos convidando a buscar desenvolver em nós os sentimentos que Jesus veio nos ensinar. Porque ele mesmo nos disse que o reino dos céus está dentro de nós. Então, vamos nos empenhar nessa construção. E isso tem que ser a nossa primeira preocupação, a preocupação mais séria da nossa vida, para que possamos realmente estar trabalhando nessa pureza do coração, estarmos trabalhando, porque é um trabalho íntimo, e como Joana diz, é um trabalho demorado, que exige esforço, mas é esse trabalho que vai acelerar a nossa evolução espiritual. Nós não podemos ficar nos rituais, não podemos estar diante das regras, camuflando os nossos deslizes, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Nós sabemos que a lei é de progresso e ela vai se fazer presente sobre as injunções do amor ou sobre as injunções da dor. Mas cada um de nós tem a possibilidade de optar pelo bom senso, né? Qual caminho mais tranquilo nós queremos seguir, que é o caminho da boa vontade, o caminho do esforço, o caminho da determinação em crescer na direção de Deus que nos aguarda, que nos aceita como nós somos, mas Ele espera de nós a nossa parte. E essa evolução é feita no dia a dia, desde o momento que nós acordamos até o momento que nós vamos deitar, nós estamos tendo inúmeras circunstâncias, situações que nos convocam ao exercício da pureza de coração. Se não tivermos essa sinceridade no nosso coração e o objetivo maior de vencer, não o outro, mas a nós mesmos, nós vamos perder muitas oportunidades de crescimento. E se nós pararmos para pensar, nós vamos ver, por exemplo, que às vezes uma atitude simples, nós modificamos toda a nossa possibilidade. Por exemplo, quando nós acordamos com um mau humor e que descontamos nas pessoas, o mau humor é uma situação
simples, né? Mas que envenena o nosso íntimo e envenena também todos os que estão ao redor de nós, porque se contaminam nas vibrações que nós emitimos, porque quantas atitudes de intolerância nós podemos cometer quando estamos mal-humorados? E é aí que nós percebemos o quanto nós somos necessitados de trabalhar as nossas emoções, de trabalhar os nossos sentimentos, de dulcificar os nossos corações. Quantas vezes nós deixamos nos envolver pelos próprios interesses e tratamos mal as pessoas, somos indiferentes com a dor do outro, indiferentes com a situação que o outro está enfrentando, a dificuldade que ele está vivenciando, muitas vezes agora que nós nem nos vemos quase, às vezes dentro de casa, né? No seu universo ali, onde ninguém sabe o que está acontecendo, mas nós, às vezes, pelos nossos interesses, nós deixamos de fazer uma ligação para aquela pessoa, ou mandar uma mensagem que seja pelo WhatsApp, e dizer: como está você? Estou com saudade. Estou preocupada. Estou querendo notícias. Então, quantas vezes nós deixamos a tristeza, a irritação, a insegurança contaminarem os nossos corações e até mesmo os nossos problemas, sem que nós percebemos, e nos fechamos em nós mesmos? Quantas vezes determinadas opções que nós fazemos e nos deixamos de nos colocar no lugar do outro, que vai ser objeto daquela opção ou que vai receber aquela ação causada pela a nossa escolha, a nossa situação. Nós temos dificuldades de nos colocarmos no lugar do outro, vendo sempre o nosso bem-estar, a nossa forma de pensar. Quantas vezes nós criticamos, julgamos e até eliminamos da nossa convivência alguém que não aceita a nossa forma de pensar, alguém que não age como nós gostaríamos ou como nós agimos. Eliminamos da nossa convivência alguém que tem opiniões diferentes das nossas. Então, por causa da nossa ignorância, nós deixamos de promover a nossa renovação. Nessa hora, nós estamos nos contaminando. Então, são pontos críticos que nós devemos refletir para não estarmos agindo como aqueles fariseus da época de Jesus, que sabiam de cor todas aquelas regras, todos aqueles ensinamentos, mas não guardavam os verdadeiros ensinamentos da lei divina no seu coração. Então, hoje, a gente às vezes pensa que saber o Evangelho de cor, saber o Livro dos Espíritos de cor, saber as passagens de Jesus de cor, vão trazer conhecimento intelectual, sim, mas não vão estar limpando as sujidades do nosso coração. E para nós trabalharmos essas reflexões, é preciso que nós nos conheçamos, que nós saibamos, né, aonde nós erramos, aonde nós derrapamos, aonde nós caímos como aqueles cegos que guiam cegos. Então, dificilmente nós conseguiremos êxito se nós não estivermos empenhados nesse esforço do dia a dia, estivermos presos aos rituais. É muito bom nós estarmos assistindo, participando, tem uma gama de ofertas aí todos os dias, mas o que nós estamos fazendo com esse material? O que nós estamos fazendo com esses ensinamentos, com tantas reflexões? Nós estamos nos modificando? Nós estamos empenhados a estarmos mudando a nossa forma de agir? Porque a gente falou há pouco, né? A vida é tão tênue.
e de repente nós podemos estar no mundo espiritual, e como fica a nossa consciência diante das oportunidades que nos são oferecidas. Então, meus amigos, a nossa conversa de hoje não é para assustar-nos, mas é para nos chamar mesmo a pensar, porque Jesus nos deu diretrizes no seu Evangelho, mas conhecer o Evangelho, somente conhecer, não vai nos tornar melhores. Nós precisamos viver, sentir, precisamos praticar os seus ensinamentos na sua essência, nos atos mais simples do dia a dia. Precisamos encontrar essa paz que Jesus veio nos oferecer e que está aí, nós podemos adquiri-la a qualquer momento. E às vezes nós temos o pensamento de que tudo isso está muito distante de nós, né? Jesus é modelo e guia, mas está muito distante de nós ainda. Não vamos conseguir numa encarnação. Claro que não, mas nós precisamos estar abertos a esse trabalho íntimo, esse trabalho constante, evitando ficar presos nas regras, nas práticas. Então, nós lembramos lá de Jesus que diz: eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos. Isso vem nos dar um aconchego tão grande ao nosso coração, à nossa alma, porque nos dá a certeza de que alguém, e não é qualquer alguém, é Jesus, entende as nossas dificuldades. E todas as vezes que nós buscamos a sua assistência para curar as nossas chagas, as nossas almas, nós haveremos de encontrar nele sempre o bom ânimo, a coragem, a perseverança e o fortalecimento, principalmente da nossa vontade, para nós chegarmos ao objetivo da vida, da nossa existência, que é a nossa encarnação, o progresso. Então, meus amigos, nós vivemos uma atualidade de muitos ensinamentos importantes que precisam ser assimilados em nossa alma, porque se eles não conseguirem nos modificar, eles não conseguirem atingir as nossas estruturas morais, nós continuaremos os mesmos e só vamos estar nos detendo nas práticas exteriores. Então, o Espiritismo vem, através dos ensinos de Jesus, nos tocar a alma, vem tornar claro esses ensinamentos, tornando lógicos, racionais, nos mostrando que é possível, mas eles precisam ser aplicados no nosso dia a dia, seja no nosso lar, na nossa família, conosco mesmos, reconhecendo que somos filhos de Deus, que tivemos essa oportunidade maravilhosa dessa encarnação para nos melhorar, para progredir, não tem outro objetivo. E, por isso, basta o nosso esforço, basta o nosso empenho para analisar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ações, sendo rigorosos, sim, mas conosco mesmos. E estejamos certos de que onde estiver Jesus, alma querida e boa, ilusões, erros, falhas, embora apareçam, ainda mesmo que o mal em torno de nós desarvore, quanto a nós, iluminemos, amparemos, trabalhemos para nos aperfeiçoar. Onde estiver Jesus, nada se diz à toa, porque o engano pede luz onde a verdade mora, e a esperança, hora a hora, alteia-se mais bela, enquanto em toda parte o trabalho abençoa. Onde estiver Jesus,
ainda que humilhados e sozinhos. Inflama-te de amor, perdoa, abençoa o teu caminho. Onde estiver Jesus, eis que o Mestre te espera. E que a bondade, a paz, o perdão, a renovação, a fé sincera seja constante em teu coração para agradecer a vida através da bênção da reencarnação. Maria Dolores. Que Jesus possa nos abençoar, nos encorajar neste momento e em todos os outros que nós vivenciaremos, as nossas dificuldades, sejam as nossas provas, sejam as nossas situações do dia a dia, que nós possamos estar confiantes que Ele está conosco, Ele aguarda por nós, Ele nos aceitou da forma que nós somos. Mas precisamos fazer a nossa parte. Que Jesus nos abençoe, agora e sempre. Assim seja. Muito obrigada, Thelma. Nós estamos aqui agradecendo as informações desta tarde, envolvemos com muito carinho a nossa companheira, e vamos, então, nesta hora, partir para o nosso encerramento. Vou pedir a Regina Maranhão para fazer, então, a nossa prece. O som está fechado, Regina. Pai misericordioso, Mestre amado Jesus, nossos amados da falange de Jorge Niemeyer, Irmã Margarida, nossos anjos guardiães, nossos mentores, te agradecemos mais uma vez pela tarde que passamos com tão boas reflexões como a de hoje, com a nossa irmã Thelma, que estamos precisando, Senhor, sempre de Ti, com as suas irradiações, a sua força que nos dá para continuarmos perseverando diante do Evangelho, para, como a nossa irmã falou, agirmos de acordo com o Evangelho, mas termos, Senhor, Mestre amado Jesus, uma melhoria, uma transformação no nosso interior para podermos galgar na real condição de espíritos em evolução que estamos no momento. Então pedimos sempre, Senhor, fique conosco, que a sua falange, Mestre amado Jesus, dos guias e responsáveis pelo nosso planeta Terra, nos esteja abençoando diariamente os nossos irmãos que estão passando por tantas mazelas, né? E as nossas mazelas interiores, como a nossa irmã Thelma nos falou, nós temos que trabalhar dia a dia. Então precisamos sempre da tua força, Senhor, sempre, que fique conosco, que a paz do Senhor esteja em cada lar, nos hospitais, que esteja, Senhor, em cada leito, de cada indivíduo, de cada cidadão, dos nossos entes queridos, daqueles irmãos que nós anotamos para fazermos irradiação, que sempre, Senhor, sempre recebam da nossa casa, Jorge Niemeyer, sempre receba essas irradiações para a sua cura, tanto do espírito quanto da matéria. Que a paz do Mestre Jesus possa estar, Senhor, em todo o universo. Graças a Deus. Obrigada, Regina. Obrigada, amigos. Nós assim terminamos o nosso encontro desta tarde, convidando vocês para a semana que vem, quando a gente vai receber aqui a nossa companheira Ana Gonçalves, do grupo espírita Jesus é Amor, Jesus é Luz, aqui no 15º Seu, em Piedade. Então, muito obrigada a todos,
boa tarde e até para a semana. Obrigado.